Meus irmãos, boa noite para quem eu não cumprimentei ainda. Paz do Senhor para todos, amém? Nós estamos na semana de celebração. Faz um ano que nós estamos aqui nessa casa. E nós estamos na semana de celebração por um ano de estabelecimento dessa casa aqui no bairro. E esta casa é uma casa que tem fluído com a visão do reino, irmão. Com a visão de reino dos céus, fluindo e construindo, edificando a casa através dos 5 ministérios. E a nossa palavra que nós temos são para pessoas, são para vidas, são para gerações. A palavra que o Senhor nos deu é uma palavra para gerações. Então o Senhor sempre falou para nós que aquilo que estava em nós não podia ser parado em nós, tinha que continuar por gerações. Assim como em Romanos 8 fala que a criação anseia pela manifestação e a expectativa, com grande expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E filhos de Deus são aqueles que transformam o ambiente, transformam a terra, querido. Transformam onde está. Filhos maduros. Então o Senhor sempre colocou essa palavra em nós, não era para parar em nós. Nós não podíamos fluir como uma represa, como um tanque, como uma piscina, onde tudo para em nós. Nós devíamos fluir como rios, como a palavra é, como rios de correntes, que elas, e por onde passam, elas transformam e levam vida. Amém? Nós não podíamos ser como águas paradas. E o Senhor foi sempre falando ao nosso coração e sempre apontando os destinos proféticos. Então nós tivemos uma palavra, fomos enviados debaixo de uma palavra, adquirimos uma paternidade que cuida do coração dos pastores da casa, e a casa ela flui conforme a visão dos céus. Você pode estar olhando essa casa aqui hoje. Essa casa ela flui única e exclusivamente com recursos que vêm do céu. Amém? Nós vivemos por misericórdia e graça do Senhor, né? Todos os recursos financeiros que nós precisamos nós não pedimos para ninguém, mas o Senhor manda, né? Então assim, nós vivemos pela graça do Senhor porque nós temos uma palavra. E quando tem uma palavra do Senhor, você tem que sair em direção a ela. Então se você tem uma palavra, querido, não fique parado, saia em direção da palavra que o Senhor te colocou. Se você tem uma palavra de direção, você tem que sair. Todo homem do Senhor, ele tem uma palavra de direção. Foi assim para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sabe de uma coisa? Sempre quando você tem uma palavra, você não sabe o que vai acontecer, você só sai. E aí no meio do caminho você começa a descobrir as coisas. O Senhor é muito perfeito. Deus não é gente, irmão. Ele não revela para nós o que Ele vai fazer no meio do caminho. Ele não é como a gente. Ele vai no meio do caminho revelando. Ele não revela antes, porque se Ele revelar antes, a gente desiste. Ele só revela o final. Que coisa linda. Foi assim com José. José sonhava, o sonhador. Olha, as estrelas se curvarão a mim, a lua se curvarão a mim. Eu serei o governo da minha família. Ele só sabia o final, mas para ele chegar até lá ele não sabia que tinha que passar por tudo aquilo. O primeiro caminho foi ser jogado na cova, depois ser vendido como escravo, e como escravo ruim. Ele não foi vendido como escravo bom. Ele foi vendido como um escravo machucado. Machucado era escória. E alguém por misericórdia comprou ele, e ele se tornou um grande administrador. Depois ele foi acusado e foi jogado na onde? No calabouço de novo, voltou para a prisão. Depois da prisão, ele saiu da prisão para ser o segundo no Egito. Governava todo o Egito. Mas se ele soubesse porque ele ia passar por calúnia, se ele soubesse que ele ia passar por difamação, se ele soubesse que ele ia passar por calabouço, se ele soubesse que ele ia ser jogado na cova, ele ia esquecer esse sonho, querido. Por isso que o Senhor quer você por inteiro, querido. Ele não quer você pela metade. Hoje é noite daqueles que sonham. Amém? Eu sei que você tem sonhado, eu sei que você tem uma palavra do Senhor, mas no meio do caminho essa palavra tem ficado pesada. Vai pesar mais, pode ficar tranquilo. Ela é pesada mesmo. Mas você conhece o destino. Você tem uma palavra, querido. Se você tem uma palavra, não refute, não volte atrás. Amém? Amém, queridos? Então nós estamos aqui andando pela palavra do Senhor, caminhando pela palavra. E nós temos um lema aqui: quem não sabe para onde está indo, não vai saber quando estiver chegando. Então uma coisa nós temos certo, nós sabemos para onde nós estamos indo, amém? Aí o caminho, querido, nós vamos andando.
E nós sabemos também que o caminho é mais importante até que a nossa chegada, ou é igual a chegada, tem o mesmo valor. O caminho, ele tem o mesmo valor da nossa chegada. Por quê? Porque é no caminho que as coisas acontecem. O caminho, ele pode mudar o seu destino. Se você errar no caminho, você não chega. Se você errar durante a sua caminhada, você pode não chegar ao teu destino ou trocar o destino. Então o caminho é muito importante. Então nós temos um lema aqui que nós dizemos assim: caminho, caminho. Você só consegue andar em Cristo caminhando. Pastor, como é que é a casa? Eu quero trabalhar na casa, eu quero ser obreiro. Caminho. Esse é o lema nosso. Vem caminhando conosco. Se você caminhar, você vai entender, você vai aprender, você vai... É caminhando que as coisas acontecem. É caminhando que a gente leva os tombos, é caminhando que a gente levanta, é caminhando que a gente luta. Enquanto o povo saiu caminhando do Egito, eles tiveram, a primeira coisa que eles tiveram à frente foi o mar. E o mar se abriu e eles passaram pelo mar. O exército que estava atrás não conseguiu ter a mesma sorte. Ou, aliás, era tudo plano do Senhor. Logo mais à frente tiveram outras guerras e eles também venceram estas guerras. É caminhando que você vence as guerras. Agora, se eles tivessem ficado prostrados ali em frente ao mar, falar, não vai dar para a gente passar, eles tinham perdido, querido. Se eles não tivessem avançado, se eles não tivessem ido para frente com garra. É lógico que muito dependeu da liderança de Moisés. Falou, vamos embora, gente. Se eles tivessem ficado parados ali, atônitos com o que ia acontecer, eles tinham sido presos novamente e tinham sido levados de volta para o Egito para viver naquela terra. Mas entenda uma coisa: caminhando, ninguém pode te parar. Caminhando, ninguém pode te parar. Amém, querido? É no caminho. E foi assim que aquele povo caminhou. Não caminhou pouco tempo não, caminhou 40 anos. Mas chegaram à terra. Se eles tivessem ficado parados, queridos, eles não iam chegar a lugar nenhum. Eu vou mudando aqui hoje. Amém? Se eles tivessem ficado parados, eles não iam chegar a lugar nenhum, querido. Então diga assim para o seu irmão: o reino tem movimentos. O reino tem caminhada, querido. E conforme nós vamos caminhando, nós vamos descobrindo os desafios, os obstáculos. Você começa no nível 0, depois vai pulando, e quando você vê, não dá para voltar mais atrás, já está no hard mesmo. Porque o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em poder. Este é o reino, querido, é poder de Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Queridos, nós estamos apadrinhando 100 crianças para o Natal agora. Nós vamos fazer um Natal para 100 crianças. Nós vamos dar um almoço para elas aqui na igreja. E nós estamos apadrinhando 100 crianças aqui da comunidade. Nós vamos contribuir com elas com uma roupa, né? É um sapato, uma calça, uma camisa, né? Um sapato que eu falo é um tênis, uma calça, uma bermuda, uma camiseta e um brinquedo para elas. Cada padrinho vai entregar para uma criança isso. Se você ainda não apadrinhou, cadê a irmã Patrícia? Ali a Patrícia ali, ó, no final do culto ela vai pôr ali uma mesa. Você passa lá e pega uma criança para você e anota lá. Ela vai pegar os seus dados. Vai ser no dia 24 de dezembro, um domingo, nós vamos estar aqui, tá? Fazendo essa festa com as crianças. E você vai poder estar aqui também contribuindo com isso e participando com essas crianças aqui desta festa. Nós estamos tocando esta comunidade, irmão. Sem recursos, mas tocando. Amém? Glórias a Deus. Nós não queremos recursos do governo, irmão. Nós detestamos isso. Inclusive nós vamos pagar imposto, cara. Eu sou a favor que a igreja pague imposto. Eu sou a favor que a igreja pague imposto, porque tem muita gente se escondendo atrás disso e não fazendo nada. Aí não quer pagar imposto e usa a desculpa de obra social e ó, dinheiro que é para fazer o reino de Deus com justiça não faz. Então assim, nós somos a favor que a igreja pague imposto. Então como não tem imposto taxado na igreja, nós vamos pagar dízimo para a cidade. Nós vamos dizimar para a cidade. Tudo que entra aqui nós vamos dizimar. Nós vamos elevar o nível de justiça. E nós não queremos dinheiro do governo. Nós não queremos fazer obra de caridade e pegar dinheiro do governo. Eu detesto isso, irmão. Acho que a igreja ela tem que fazer, é o contrário. Não é o governo que tem que fazer, é a igreja. São os filhos de Deus que têm que fazer isso. Então esse é o entendimento que o Senhor tem nos dado. E nós temos caminhado. Amém? E nós estamos aqui em celebração por um ano da casa. Hoje nós vamos ter uma consagração pastoral. E
Eu queria compartilhar com os irmãos essa palavra que o Senhor tem queimado no meu coração. Ela está carta aos Filipenses, capítulo 2 e versículo 19. Yeshua. Filipenses 2:19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Amém? Diga assim para o teu irmão assim: o filho precisa ser aprovado. Amém? Glórias a Deus. E essa semana, irmãos, eu estava lendo a palavra do Senhor e as cartas, né? E eu sou apaixonado pelas cartas de Paulo. Bom, eu entro na história e parece que eu estou lá vendo a história quando eu começo a ler as cartas. Como que pode ter um homem que manifesta Cristo numa tal grandeza, aprisionado, acorrentado, consegue manifestar Cristo? Porque as cartas dele, a maior parte delas foram escritas quando ele estava acorrentado. Amém? E ele acorrentado e preso é o que ele escrevia para a igreja. Por isso que ele fala assim: eu, prisioneiro do Senhor, apóstolo prisioneiro do Senhor. Ele estava preso no corpo, mas o espírito livre para poder receber as revelações dos céus e fundamentar a igreja, o papel de um apóstolo. E nessa carta, ele escrevendo aos irmãos, escrevendo aos Filipenses, ele fala uma coisa muito forte que ficou no meu coração aqui, muito pego, porque eles falam assim: olha, vocês sabem que Timóteo foi aprovado. Ele foi aprovado porque ele serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. E essa palavra, ela foi certeira ao meu coração. Ela fechou comigo e eu fechei com ela, que a palavra veio assim: filho é aquele que anda com o pai. Amém? Filho é aquele que anda com o pai. Filho é aquele que anda, que passa junto com o pai nos problemas, nas tribulações, e ele acaba sendo aprovado. Cara, Paulo teve um monte de gente, mas filho ele não teve muito não. Filho a gente conta no dedo: Timóteo, Tito, quem mais? Que ele falava: Tito, meu filho amado, Timóteo, meu filho. Quem mais são os outros? Meus cooperadores. Aí tem um monte. Aí se você for ler os cooperadores de Paulo, tem um monte. Tem um até que foi embora, abandonou ele. Mas filho não, filho é aquele que ele confia. Por que ele confia? Porque é aquele que se torna melhor do que o pai. Filho, ele vai tornar-se melhor do que o pai. E essa igreja precisava de um consolo.
A igreja dos irmãos filipenses, ela precisava de alguém para estar lá cuidando deles. Quem que Paulo envia? Ele tinha um monte de outras pessoas para enviar. Quem que Paulo envia? Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era um filho que foi aprovado, porque trabalhou junto e foi aprovado por Paulo. E o mais interessante é que ele fala no versículo anterior, que fala assim, ó: não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero no bem-estar de vocês. Ou seja, tem um interesse sincero nas pessoas. Aí no versículo 21 ele fala assim: porque todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Não está nada diferente da igreja de hoje, irmão. A igreja ela é formada para buscar interesse próprio e não para o interesse do reino. Aí Paulo, o que ele enxerga em Timóteo? Um homem que não foca nos seus interesses pessoais. Ele não estava... Timóteo era um menino, irmão, era um jovem. Ele não estava focado na sua carreira. Timóteo tinha por volta dos seus 17 anos, 18 anos, quando começou a andar com Paulo como filho. Mas Timóteo não estava interessado na sua carreira, ele estava interessado no propósito do reino dos céus. Qual que era o interesse dele? Era o interesse de Jesus Cristo. É interessante isso que Paulo fala. Por que Paulo fala assim, pois não tenho ninguém como ele que tenha esse interesse sincero pelo bem-estar, pois todos buscam seus próprios interesses. Ou seja, todos aqueles que andavam com Paulo, Paulo já tinha percebido que a maioria deles buscavam interesses próprios. Cara, nem o apóstolo dos apóstolos, fundador, fundamentador da igreja como Paulo, foi livre de andar com pessoas que buscavam interesses próprios e não os interesses do reino dos céus. Mas filho é filho. E quando nós olhamos aqui para Timóteo, e depois você vai ver os conselhos de Paulo a Timóteo, o que Timóteo fez, você vai ver que Timóteo era um cara diferente, Tito era um cara diferente. Mas eu quero pegar isso aqui, olha: você precisa ser aprovado pelo trabalho que faz com seu pai, servindo como um filho. Amém? E sabe de uma coisa impressionante que eu vi nesse pequeno trecho aqui? É que ele diz assim, ó, no versículo 19: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente. Ou seja, eu tenho rapidez, eu tenho pressa em enviar Timóteo, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Qual que era o anseio de Paulo? Enviar Timóteo o mais rápido possível, para que Timóteo fosse lá naquela igreja, trabalhar sobre os problemas espirituais e os problemas de doutrina que aquela igreja estava passando, e mandasse de volta para Paulo as notícias. Então o anseio do pai era mandar o filho muito rápido. E o Senhor falou no meu coração: filho, eu tenho anseio de enviar os meus filhos muito rápido. Então o pai sempre deseja enviar um filho com rapidez. O pai sempre deseja aprontar o filho e colocar o filho rápido no caminho. Não distraia dessa palavra, não deixe o inimigo roubar a tua atenção dessa palavra, querido. Ela é muito profética para os dias de hoje, essa palavra. O Senhor, Ele tem pressa em colocar a gente no caminho certo. Mas o problema é que os filhos não estão se tornando aprovados. E para o filho tornar-se aprovado, ele tem que caminhar junto. Por quê? Porque um filho aprovado, ele se torna enviado. Por que Timóteo foi enviado? Porque ele foi aprovado. Não tem envio sem aprovação, não tem envio sem uma palavra. Amém? Está entendendo? Então nós precisamos estar muito atentos. O Senhor tem pressa em fazer as coisas. O problema é que o filho só pode ser enviado. O problema não, a verdade, que um filho só pode ser enviado quando o interesse no reino está alinhado aos interesses pessoais. Um filho só é enviado quando o interesse do reino é o primeiro ponto. Agora, quando nós temos interesses pessoais e queremos que os nossos interesses pessoais sobressaiam, não tem envio, nós estamos desalinhados.
Foi o que aconteceu com os outros cooperadores de Paulo. Se você for ler Filemão, se você for ler Filipenses, se você for ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, se for ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, se você for ver Atos, que fala das pessoas que caminharam com Paulo, você vai ver quantos tiveram interesses alinhados. Alguns eram tão parceiros que iam para a prisão junto. Vamos pegar Silas, ia para a prisão junto. Paulo, vamos orar junto. Barnabé, alguns homens, mas tinham outros que estavam buscando interesses próprios. E o reino de Deus, querido, não é feito dos teus interesses nem dos meus interesses. O único interesse que tem no reino é o interesse do reino. E sabe qual é o interesse do Senhor? A palavra fala em Pedro que talvez ele tenha por tardia a sua vinda, porque ele deseja que todos se salvem. O interesse do Senhor é que todos se salvem. Então o interesse do Senhor é que nós se manifestemos como filho dele, para que nós levemos a palavra dele para todos. E como que você vai levar a palavra? Não é falando, é fazendo, é atitudes, exemplos. E é por isso. Por que não pode ser quem está buscando interesse próprio, querido? Porque quem busca interesse próprio, ele está buscando benefício. E todo aquele que busca benefícios abandona princípios. Todo aquele que quer benefício pessoal abandona princípios. Não é isso que está acontecendo com a igreja? Cadê os grandes apóstolos da televisão? Uau, Yeshua. Cadê os grandes apóstolos da televisão? Homens que nós depositamos a esperança neles e falamos assim, vai mudar. E não mudou nada, irmão. Por quê? Porque eles buscaram benefícios. E todo que busca benefício pessoal abandona os princípios. Agora, quando você busca os benefícios do reino, você nunca vai abandonar os princípios do reino dos céus. E você vai entender qual é a sua função aqui na terra como filho de Deus. Você vai se manifestar como filhos. Então nós estamos vivendo uma geração que tem buscado servir ao Senhor por benefícios pessoais. Eu vou ser pastor porque eu não quero trabalhar. Eu vou ser pastor porque eu quero ter um carro novo na garagem. Eu vou ser pastor porque eu quero ter uma casa nova. Eu vou ser pastor porque eu quero ter um benefício. E quando ele busca o benefício, ele abandona todos os princípios. Paulo falava assim, digno é o obreiro do seu salário. É digno que o obreiro ganhe da onde que ele sustenta, traz a palavra. Mas Paulo falava assim, eu, Paulo, não fiz assim, não fui pesado para ninguém, porque eu trabalhei com as minhas mãos, e com as minhas mãos eu provi o meu sustento. Uau, o apóstolo que é exemplo da Bíblia, ele trabalhou com as suas mãos e foi exemplo, querido. E aí as pessoas estão querendo benefícios pessoais. E aí quando nós entramos no reino de Deus, para olhar benefícios próprios, todos os princípios são abandonados. Então, querido, é por isso que nós temos campanha em óleo ungido para dar para todo mundo, preços para todas as curas, preço para todas as campanhas, preço para todos os milagres, preço para tudo. Os apóstolos, em vez de fluírem como apóstolos, fundamentando a palavra, estão fluindo como apóstatas, apostatando da fé e buscando benefícios pessoais, trabalhando na fé do povo, na carência, trabalhando no sangue, trabalhando na doença e na fraqueza das pessoas, trabalhando nas feridas das pessoas, lambendo feridas, mas não curando. E a palavra do Senhor fala que nós devemos ter cuidado com os cães. Cães são os maus obreiros, irmãos. E lá em Apocalipse fala que ficarão de fora os cães, os idólatras, os feiticeiros, os homicidas, os afeminados. Mas primeiro ficarão de fora os cães. Ou seja, ficarão de fora os maus obreiros, os maus apóstolos, os maus pastores, os maus evangelistas, os maus mestres, aqueles que fazem por benefício próprio. Palavra do Senhor. Olha que cuidado do apóstolo da igreja, o que fundamentou as cartas. Primeiro ele fala assim, eu envio o meu filho. Por quê? Porque ele, e naquela época também tinha, querido, não é hoje não, sempre teve. Ele não busca seus interesses. Ele é sincero no bem-estar das pessoas. Ele é sincero nas pessoas. Então o que nós temos hoje, querido? Um monte de gente lambendo ferida das pessoas e não cura. São os cães que lambem feridas. Por que ele não cura? Porque ele precisa da vaquinha de leite dele no outro dia, da moedinha. Querido,
Nós temos um lema nessa casa: nós não negociamos a palavra. Amém? A palavra do Senhor é inegociável, irmão. Ela é pura, verdadeira, santa. Ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, porque ela consegue atingir a nossa alma, dividir a alma do espírito, querido. Nós não negociamos, porque nós entendemos o que é o reino. Então o Pai deseja enviar com rapidez. Mas por que não está tendo envio com rapidez na terra, irmão? Sabe por quê? Porque o Pai, Ele quer enviar conforme o chamado e a maturidade. Ou seja, você tem um chamado, mas eu quero você maduro. É o que está lá em Romanos 8,19. Você pode anotar para você ler na tua casa. Romanos 8,19, na versão que eu tenho aqui, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Em outras versões fala que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Cara, você já pensou que você carrega um título de evangélico, mas não é isso que a terra anseia? Você carrega um título: eu sou evangélico, eu sou cristão, mas não é isso que a terra anseia. A terra anseia pelos filhos de Deus. O nosso título de evangélico, o nosso título de pastor, o nosso título de missionário, o nosso título de conferencista não vale nada, porque não é isso que a terra está ansiando. A terra está ansiando pela manifestação dos verdadeiros filhos de Deus, filhos maduros. E o que é filhos maduros, querido? Filhos que entendem o chamado e sabem para que vieram. E quando nós nos comportamos como filhos, querido, nós transformamos a terra. Até a volta do Senhor, até que Ele venha. Filhos maduros entendem, querido. Então essa demora, ela acontece por nós mesmos, não é pelo Pai. Se a criação anseia pela nossa revelação como filho de Deus, por que está demorando a nossa revelação? Não é por causa da criação e não é por causa de Deus, é por causa da nossa. Os próprios filhos de Deus estão demorando a se revelarem, a se manifestarem. Por quê? Porque os filhos estão cocheando em dois pensamentos: qual será o meu benefício? Qual será o meu benefício em servir ao reino? Qual será o meu benefício em fluir no meu chamado? Qual será o meu benefício em fluir no meu ministério? Cara, nenhum. Já vou falar para você, tira isso da cabeça. Nenhum benefício. Posso falar para vocês quais foram os benefícios de Paulo? 5 quarentenas de açoite. Posso falar para você: naufrágio, prisões, apedrejamento. Mas uma coisa é você: mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. E no final ele fala assim: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a minha fé. Reino de Deus. Mas entenda uma coisa, querida: a tua vida não é nessa terra. Você é um cidadão que porta uma cultura, a cultura do céu. É isso que é a manifestação dos filhos de Deus. Cara, eu estou pouco ligando para a ideologia do gênero, quantos gêneros existem. Sabe por quê? Porque aqui dentro tem homens que vão portar não uma cultura de Karl Marx, não uma cultura marxista, mas vão portar uma cultura do céu. A igreja não tem que estar preocupada com o que eles estão fazendo, a igreja tem que estar preocupada com o que ela não está fazendo. A igreja brasileira não precisa de mais métodos de crescimento, irmão. A igreja brasileira, ela precisa voltar e aprender a fluir e se manifestar como filha ou como filhos de Deus. Métodos de crescimento não vão levar a igreja brasileira para lugar nenhum mais. A igreja brasileira, ela tem tudo, ela está abarrotada, tem dinheiro, tem conta no banco, tem o templo mais caro do mundo está aqui no Brasil, numa igreja brasileira. E o Brasil não precisa mais disso. O Brasil precisa da manifestação dos filhos de Deus, filhos maduros. Filhos maduros, filhos que entendem que a criação está chorando, a terra está clamando, querido. A terra está clamando. As crianças estão clamando, porque o que estão colocando na cabeça dela, a criança: não, você não é homem, você talvez é homem, talvez você é mulher. Por quê? Porque a terra está clamando. A terra está clamando porque não tem a manifestação dos filhos. Querido, é para isso que você está sendo preparado, para ser filho e ser manifesto.
Cara, quantos vereadores nós temos nessa cidade que são filhos de Deus, irmão? Então a culpa é minha e tua. Minha também. Porque quanto tempo eu fiquei pregando: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Não precisa estudar não, irmão, não precisa estudar não, Jesus vai voltar. E não preparamos ninguém. Querido, você tem que estar preparado para a hora que for, mas você tem que estar preparado para manifestar como filho de Deus. Nós colocamos uma cultura miserável na igreja, uma mente fechada, onde nós não preparamos as pessoas. E aí está lá, quem está lá? Os marxistas estão preparando há 40 anos para fazer o que eles estão fazendo hoje. Querido, é um preparo. O diabo ele nunca parou. Você já leu Romanos 1? Depois você lê Romanos 1, você vai fazer. São homens que Deus entregou para as suas próprias paixões. Romanos 1, a partir do versículo 26, você anota e lê. Deus entregou eles para as suas próprias paixões. São homens que são desobedientes a pais e mães, perversos. As mulheres corromperam a sua relação natural, os homens corromperam a sua relação natural. E tudo isso Deus entregou para que eles vivessem segundo a sua mente, segundo o seu desejo, segundo a sua vontade, porque não quiseram ser filhos de Deus. Depois você lê Romanos 1:26. Desde lá já tinha. Só que Satanás ele vem trabalhando, querido, e a igreja está ficando parada. Satanás vem trabalhando e a igreja vem paralisando. Nós gostamos de estar no nosso culto de domingo, sermos crente de domingo, crente de quarta, crente de campanha, crente de escola, crente de conferência, crente de congresso. E esquecemos que nós não precisamos ser crentes, nós só precisamos ser filhos de Deus 24 horas por dia. Manifestar as minhas atitudes 24 horas por dia. Se fosse crente, se o meu título de crente que eu carrego mudasse a terra já estava mudada, mas é um título que não está mudando. Sabe por quê? Porque nós não estamos sendo filhos. Cara, crente, até o demônio é, porque ele crê nas obras do Pai. Mas filho ele não pode ser. Mas você é filho, querido. Você é filho porque você aceitou a Cristo. Então a importância que nós temos, irmãos, que entender é que nós temos que se apressar para a manifestação daquilo que o Senhor quer da nossa vida. Ou seja, maturidade. E a igreja ela não está madura. A igreja brasileira não está madura. A igreja brasileira ainda é uma igreja que vem para a igreja atrás de algo. Eu preciso ter um propósito para mim na igreja. Eu preciso ter algo para mim buscar. Eu só vou se tiver algo para mim buscar. E eu não vou para entregar. Por quê? Porque a igreja brasileira ainda não está madura. É uma igreja que sai de casa pensando o que eu vou receber do Senhor, enquanto nós deveríamos ser assim: o que eu vou entregar para o Senhor hoje, a minha vida, a minha adoração. É uma igreja que não está madura. Por muito tempo, irmão, eu arrebentava isso. Depois o Senhor foi amadurecendo no meu coração. Daí, calma, filho, não é porque você teve o despertamento que os outros terão que ter o mesmo despertamento. Vai com calma, mas não deixe de pregar a palavra. E é uma loucura isso. A igreja brasileira ela só sai por algum motivo. Você já viu que os nossos cultos de campanha são os cultos que são mais lotados? Por que os nossos cultos de campanha são os cultos que são mais lotados, irmão? Porque nós não estamos indo atrás de Yeshua. Nós não estamos indo atrás do amado, que é o amado mais amado entre os milhares e milhares. Nós estamos indo atrás dos nossos interesses pessoais. E quando nós estamos indo atrás dos nossos interesses pessoais, irmão, nós abandonamos todos os princípios do reino. Por que a igreja brasileira é uma igreja que tem um número dentro e 3 números fora? Porque o número que está dentro ele está buscando algo, o número que está fora já recebeu algo. Quando ele precisar de algo ele vem, e quando o número que está dentro ele já recebeu, ele sai. É assim que a igreja brasileira está vivendo. Aqueles que estão dentro estão buscando algo, aqueles que estão fora já conseguiram. Quando ele está precisando de algo, sabe o que está acontecendo? Está num cenário perfeito para Deus trabalhar no Brasil. É crise, é miséria, é desemprego, é tudo. Agora está no cenário perfeito para que os filhos de Deus sejam manifestos, para que a igreja seja manifesta. Eu creio ainda, irmão, que não vai precisar mais haver rompimentos para haver despertamento do reino. Eu creio que a igreja vai se reformar através da palavra, voltando ao verdadeiro evangelho. E é sobre isso que nós estamos falando, queridos, sobre verdadeiro evangelho, verdadeira palavra.
Sabe por quê? Porque o Senhor falava assim: a minha comida e a minha bebida, o próprio Senhor Jesus, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Cara, você consegue entender isso? Que Ele, a palavra fala que Ele, sendo Deus, Ele não usurpou disto para ser melhor que ninguém. Ele fez menor, fez servo de todos. Deus, Cristo. Se nós entendemos isso, querido, hoje eu vim para dar uma injeção em você. Hoje eu vim para ligar um 220 em você, colocar o seu na tomada, você sai daqui elétrico assim: uau, eu preciso manifestar como filho. Sabe, fala assim para você: joga fora essa vida religiosa sua, querido. O Senhor não precisa disso. Por que o Senhor não precisa da sua vida religiosa, querido? Dá para a tua Bíblia, Hebreus 10, mudou tudo aqui. Depois a gente volta. Tu és poderoso Deus. Tu és Yeshua! Tu és poderoso Deus. Tu és Hebreus 10 e 11. Olha aqui que diz na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Diga comigo assim: olha, sacrifícios diários, sacrifícios repetidos, mas que não removem pecados. Por que não remove, querido? Porque são sacrifícios religiosos. Está aqui, sacrifícios religiosos. Versículo 12. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando que os seus inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quero parar um pouquinho nessa palavra aqui, querido. A carta aos Hebreus, ela é muito interessante, cara. Ela é um pentateuco no Novo Testamento. Ela resume a lei pela graça. Ela explica a lei na graça. A carta aos Hebreus, ela explica a lei do Antigo pela graça. E aqui, como que funcionava na nossa vida religiosa? Eu pecava, o povo já separava lá. Quando eu pecava, separava um cordeiro, uma pomba, um boizinho, um bezerrinho, e levava para o sacerdote matava ele, aspergia o sangue, e as pessoas tinham seus pecados perdoados. E era normal e era comum que a família fosse até lá fazer isso uma vez por ano. Mas você também podia fazer quando você pecava. E aí todo dia os sacerdotes estavam lá fazendo sacrifício por alguém. Todo dia os sacerdotes estavam no tabernáculo oferecendo, ou no templo oferecendo esse sacrifício por alguém, matando algum animal que alguém trazia, para aquelas pessoas serem perdoadas. Aí Paulo explica na visão do novo pacto, da nova aliança, a partir de Cristo, que agora já foi isso, que o sacrifício religioso que o cara fazia todo dia e não perdoava pecado, Cristo, o único sacrifício, perdoou todos os pecados. E aí nós começamos a achar que eu vim na igreja, ou eu ter uma atitude religiosa. Então aí nós começamos a transformar Cristo numa religião. E aí professamos como religião: eu tenho que ter regras religiosas. Isso eu posso, isso eu não posso. Isso eu posso, isso eu não posso. Quando o Senhor fala assim que o maior desejo, que é Pedro que fala, eu acho que sei lá, irmão, no lugar da Bíblia está escrito isso. Depois vocês procurem. Que o Senhor ele deseja que a lei do Senhor não esteja escrita mais em tábuas para nós, esteja escrita no nosso coração e na nossa mente. Sabe o que é isso, querido? Você não precisa mais de regras. Quando você tem o discernimento do Espírito no teu coração e na tua mente, querido, você já não faz mais nada que é fora de princípio. Você não precisa de uma regrinha.
Você não tem mais a Bíblia. Eu não decorei a Bíblia. Não, não é decorar, é você ter ela dentro de você. Ou seja, você ter o Espírito do Senhor, é entender as coisas no Espírito. Você já não é mais aquele cara que precisa ter um sinal vermelho para você parar. Porque você sabe que ali é um cruzamento perigoso, você vai parar para o outro passar e depois você vai passar. Você já não é mais aquele cara que toma multa. Eu estou falando no lado espiritual. No trânsito, você não passa mais acima da velocidade. Mas não é porque tem uma câmera ali. A câmera não é para você, a câmera é para os iníquos, é para quem peca. Para você não é a câmera. Você está entendendo isso? Deixa eu esclarecer para você. Se você tem uma velocidade, ele quer para você andar 80 por hora. Você anda a 80 por hora, você vai tomar multa? E por que você anda a 80 por hora? Por causa da lei ou porque você tem dentro de você que você sabe que se andar acima de 80 por hora é mais perigoso? Você pode capotar seu carro e se ferir. Então isso é ter a palavra do Senhor aqui dentro. Você não vai pecar porque você tem medo de pecar. Você vai não pecar mais porque o Espírito do Senhor já revelou para você que isso não é bom para você. É isso. Eu já não peco mais porque eu tenho medo de pecar. Eu peco porque eu sei que não é bom. Eu não peco porque eu sei que não é bom para mim. Porque o Espírito do Senhor me conduz. Então eu não preciso de uma regra. Você pode isso, você não pode. Porque o Espírito já me leva por onde que eu posso. Mas por muitos anos nós ficamos na religião. E achando que a religião ia sarar a nossa vida. Achando que o meu sacrifício religioso ia perdoar os meus pecados. Cara, vamos mudar isso. O sacrifício pago, e mais pago, e muito pago, e mais caro foi o de Cristo. Agora nós só precisamos deixar que o Espírito de Deus flua em nós. Deixar que as palavras, as verdades do reino sejam reveladas em nós. Deixar que a palavra, que a Bíblia que nós lemos, irmão, todo dia, que nós comemos ela, que nós estamos ansiosos por ela, possa ter vida. E aí nós não vamos pregar mais teologia, nós vamos pregar o poder de Deus. Porque a minha palavra, o meu reino não consiste em palavra, mas em poder. Nós vamos pregar aquilo que nós estamos vivendo. Nós vamos pregar aquilo que nós estamos portando. Porque nós estamos portando Cristo e Yeshua. Se nós entendemos isso, cara, não vamos viver mais uma vida de religião. Quantas das vezes nós vimos num culto no domingo, e pulávamos, e nos alegrávamos, e chorávamos. E aí aquele que pregava, nossa, eu preguei demais, que as pessoas estão chorando. Aquele que cantava, eu cantei demais, porque as pessoas estão pulando. E no outro dia nós estávamos assim, fazendo aquilo que não queríamos fazer, ou tristes, ou cabisbaixos, vivendo um evangelho que era altos e baixos. No domingo eu sentia um apóstolo, e na segunda eu me sentia um enviado do diabo. Por quê, querido? Por causa da religiosidade. Agora quando eu manifesto o Cristo de dentro para fora, eu tenho uma mudança. Eu tenho uma mudança. E eu não preciso mais de regulamentos. Aí eu tenho o Cristo que fala assim: a lei e os profetas resumem em duas coisas: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você viu como que é simples, querido? Tudo isso resume toda a lei. Então eu não preciso mais de regulamentos, eu só preciso carregar. Cara, uau! Eu não preciso mais pode ter um punhado de câmera me filmando, que eu não preciso delas. Eu estou falando no sentido espiritual. Pode ter um punhado de regra, não pode isso, não pode aquilo. Eu não preciso das regras, porque o Espírito de Deus me conduz a andar em novos lugares, e me faz andar em lugares altos. E esses lugares são os lugares onde eu transformo a vida dos outros. O Senhor está esperando você, querido, manifestar como filho em todos os lugares. Sabe por quê? Porque como filho você muda. Eu lia hoje aqui na escola pela manhã, na escola de liderança, eu lia a carta de Pedro. E Pedro falava para as mulheres assim: ó, se algumas mulheres, e não serve só para as mulheres, eu li no âmbito geral para a liderança, se algumas mulheres têm maridos que não servem ao Senhor, sujeitem os seus maridos e sirvam os seus maridos como se estivessem servindo ao Senhor, que pela atitude de vocês vão ganhar os seus maridos. Aí eu falei assim: isso é para o homem também. Tem coisas que nós não precisamos. Ele falou assim: não era para ficar pregando. Pedro, não fique pregando, tenha uma atitude sábia. E a sua atitude, 1 Pedro 3, depois você lê, acho que é 3 mesmo. Ou lê a carta inteira de Pedro, pequena, 1ª e 2ª Pedro é pequena, você lê inteira, você vai ver. Atitude sábia. Sabe por quê, querido?
Sabe essa onda do reino que passou? Faz uns 5 anos que nós estamos pregando sobre reino em todas as igrejas. Cara, essa onda do reino, ela tem que virar verdade agora. É por isso que o Senhor está permitindo vir toda essa opressão que está vindo sobre a igreja, querido. Não pregamos o reino, não estamos dominando o reino na ponta da língua, então vamos viver ele. Cadê os reis e sacerdotes do Senhor para ministrar sobre a terra? A verdade precisa ser manifesta agora. Amém, querido? Vamos voltar para a palavra aqui, encerrar essa palavra. Então o pai está precisando de filhos que crescem. E uma ferramenta que a igreja tem para crescimento é os 5 ministérios, irmão. Os 5 ministérios, ele não é um cargo. Os 5 ministérios não é uma hierarquia. O mestre não é menor do que o pastor não é menor do que o evangelista não é menor que o profeta, e o profeta não é menor que o apóstolo. Os 5 ministérios, ele é uma ferramenta. E eu gostaria que você entendesse isso comigo. Nós vamos fazer a ministração pastoral aqui agora, a consagração pastoral, e eu quero explicar um pouco sobre os 5 ministérios. Os 5 ministérios é uma ferramenta que edifica a igreja. Os 5 ministérios é uma ferramenta que edifica para o crescimento da igreja. Os 5 ministérios é uma ferramenta que edifica para o amadurecimento da igreja. Os 5 ministérios é uma ferramenta que manifesta filhos ruios. Você só pode fluir no seu ministério quando você já está maduro, quando você é um filho maduro. Então o 5 ministério, ele é uma ferramenta de edificação. A igreja brasileira, ela não precisa de um método de crescimento, ela não precisa de uma escola de avivamento, ela precisa de manifestar os 5 ministérios. Quando a igreja brasileira, no âmbito do Brasil, tiver os 5 ministérios fluindo, o Brasil é transformado, irmão. Porque os 5 ministérios é para edificar. Hoje nós estamos caminhando nisso. A igreja brasileira entendeu que ela tem uma deficiência, ela tem uma falta nisso, porque ela ficou muito tempo pregando sobre uma igreja apenas pastoral e esquecendo do resto, uma igreja de campanha e esquecendo da edificação. Então os 5 ministérios, ele é sinônimo de maturidade. Abra sua Bíblia em Efésios 4, carta aos Efésios 4 e versículo 11. Eu quero explicar para você um pouco sobre os 5 ministérios. Nós vamos fazer Xerebana Sorebecalabás. Poderoso Deus, Yeshua, Tu és santo. Tu Olha, para que a revelação esteja sobre este lugar. Tu és santo, poderoso Deus. Tu és santo, poderoso Deus. Versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé. Diga comigo, unidade. E do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Diga assim, maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Então eu anotei algumas coisas aqui. O que os 5 ministérios têm como objetivo, querido? O que o trabalho do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre tem como objetivo? Primeiro, preparar os santos para a obra do ministério. Então os 5 ministérios é uma preparação. Ninguém trabalha sem estar preparado, ninguém é enviado sem ser aprovado, que foi o que aconteceu com Timóteo. Segundo, edificação
e maturidade, ou seja, sair do estado de criança e entrar no estado que entende o que é o reino. Sair no estado de pedinte e ser uma igreja que transforma. Terceiro, unidade do corpo. Está tudo aqui no versículo que nós falamos. Unidade, os 5 ministérios é para unidade, não para divisão do corpo. E aí uma coisa mais forte é que depois que os 5 ministérios está estabelecido, o corpo tem crescimento na medida que cada um desempenha o seu ministério. Ou seja, na medida que o mestre desempenha o seu ministério, na medida que o pastor desempenha o seu ministério, na medida que o evangelista desempenha o seu ministério, na medida que o profeta desempenha o seu ministério, e na medida que o apóstolo desempenha o seu ministério, o corpo só cresce quando há desempenho do ministério. Então o crescimento é na medida que cada um desempenha, querido. O versículo 16: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Ele cresce e edifica na medida que cada um faz sua parte. Então o 5 ministérios é a ferramenta de crescimento e edificação da igreja. Tem tanta igreja crescendo aí, mas não quer edificar os 5 ministérios, irmão. Vai cuidar de quanto? Se você não tem os 5 ministérios edificados da casa, você vai cuidar de que pessoas você vai cuidar? Você vai fazer um ajuntamento de um montão de pessoas num lugar sem entendimento, sem cuidado, sem alinhamento, sem paternidade. E estamos vivendo a mesma coisa que a igreja viveu até hoje. Então eu creio que a igreja brasileira se despertou para isso aqui, irmão. Até alguns ambientes que eram contra isso aqui, hoje estão chamando os nossos apóstolos para fazer conferência. Pessoas que pregaram contra, mas que isso, nós não estamos criticando eles, nós estamos falando que agora a luz do evangelho chegou, as pessoas estão abertas a receber. Que a igreja precisa entender que a igreja não é aquele nome, Ministério Edificando Gerações MEG. Isso não é igreja, isso aí é uma denominação. A igreja de Cristo é uma só. A igreja de Cristo é uma só. A igreja de Cristo é aquela que não defende a sua denominação. A igreja de Cristo é aquela que defende o reino dos céus. Agora, como filhos do Senhor, cada um tem o seu chamado, a sua visão. É por isso que o Senhor trabalha nos diversos ministérios. Mas a igreja de Cristo é uma só, a Assembleia dos Primogênitos, que está na palavra do Senhor. Nós podemos estar, irmão, em CNPJs diferentes. Nós podemos estar em CEPs diferentes. Mas nós somos a mesma igreja. A mesma igreja. O mesmo corpo. Então assim, nós podemos ter os 5 mistérios aqui fluindo na igreja MEG, mas se não estiver fluindo em toda a igreja do Brasil, ainda está capenga. O nosso caminho é como uma formiguinha faz, é implantar os 5 mistérios para que os 5 mistérios fluam aqui. E à medida que fluam aqui, o Senhor vai levantar homens para implantar em outros lugares e fluam. E o Brasil seja uma terra, um celeiro, onde os 5 mistérios irão fluir para a edificação da igreja no Brasil. Uma igreja que avança. E quando nós falamos dos 5 mistérios, quando a gente fala do mestre, nós já sempre pensamos naquele que ele tem uma habilidade, querido, para receber aquilo que o Senhor dá e transmitir para a igreja através de ensinamentos fáceis. O mestre é aquele que consegue pegar o que o apóstolo tem ligado do céu com o Senhor e transmitir para a igreja através de bases bíblicas. O pastor, que é o caso da consagração que nós vamos fazer aqui, é aquele que ele tem um amor pelas almas. O pastor é aquele que cuida, que ele vai além, que ele sempre está pronto para um conselho, que ele está sempre pronto para abraçar, que ele está sempre pronto para tirar os carrapichos da ovelha. É isso que o pastor faz. A palavra fala que o pastor, quando ele perde uma ovelha, ele tranca as outras bem cuidadas no aprisco e vai atrás daquela que ele perdeu. Esse é o cuidado pastoral. O pastor, ele faz isso e ele cuida. Geralmente o pastor cuida até demais, ele passa a mão demais até. O pastor, ele não tem coragem de falar umas verdades às vezes. O pastor, ele chora junto.
A pessoa está ferida, ele derrama o óleo. Por quê? Porque é o chamado dele, ele não é apóstolo. Quem fala a verdade é o apóstolo, que vai lá e bate, destrói. Mas sabe uma coisa? O apóstolo ele é uma marreta muito forte. Ele vem pregando e destruindo tudo. Aí precisa dos pastores vindo construindo. Porque o apóstolo faz um estrago por onde que ele passa. Por quê? Porque ele chacoalha, ele tira o pó, ele balança. Então o pastor é aquele que cuida. O pastor tem um chamado especial, um amor, um zelo especial para cuidar. E não é forçado, flui natural. Flui natural. Por quê? Porque é o ministério. Por quanto tempo a gente pegava as pessoas e consagrava as pessoas? Você vai ser um diácono. Agora você vai ser um presbítero. Agora você vai ser um evangelista. E agora você vai ser um pastor. E a gente usava isso como degrau. E as pessoas quando chegavam aqui em cima achavam que era mais santo que todo mundo. E às vezes nós pegávamos pessoas que nunca puderam ter uma promoção social na sua vida. Quando chegavam na igreja achavam que isso era uma promoção. Aí elas começavam a esconder os seus pecados, pisando nos outros e pregando pesado sobre os outros, escondendo os seus próprios pecados. Porque nós entendíamos que isso era uma hierarquia. E no reino você entende que não existe uma hierarquia, existe um chamado. Quantas pessoas nós consagramos a evangelista que nem evangelistas eram? Mas eu já fui consagrado evangelista. Eu ia evangelizar com... Fui consagrado evangelista. Talvez só porque eu dizimava. Amém, amém, bênção. Cara, nós não temos que ser consagrados por título, tem que ser consagrado como Paulo disse, o envio do Filho é conforme ele é aprovado, conforme ele andou junto, caminhou junto na obra do Senhor, foi aprovado junto, apanhou junto, foi apedrejado junto, foi expulso junto, foi tudo junto, foi incompreendido junto, caminhou junto. É por isso que no reino assim, mano, os fortes suportam e os filhos permanecem. Não tem outro caminho. E o pastor tem um amor fenomenal, irmão. Ele cuida de todo mundo. Caiu para dentro da porta da igreja, deixa comigo. Não vai sair mais. É o pastor. Então ele vai e é normal. O evangelista é mais doido. O evangelista conversa com todo mundo. O evangelista faz amizade com todo mundo. O evangelista vai na feira, evangeliza o feirante. O evangelista vai no banco sacar dinheiro, evangeliza quem está na fila. O evangelista, ele vai na rua, ele vê o cara caindo nas drogas, ele vai lá, ele abraça, ele beija, ele traz, vamos para a igreja, é um amor. O evangelista, ele tem um amor tão grande pelas almas, porque o Senhor coloca esse amor. O evangelista, ele vai mais longe. Se você for representar na sua mão, a gente representa assim, ó, mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Mestre está embaixo para ele suportar a igreja com os ensinos. O pastor ele está entre o mestre e o evangelista porque ele tem que ter um conhecimento do mestre para poder cuidar das pessoas, e ele tem que ter o amor do evangelista que vai mais longe para ele poder ter amor para as pessoas. O evangelista ele é doido. O evangelista ele traz uma pessoa para a igreja aqui. Hoje a pessoa aceita Jesus, ele já chega no outro culto e fala: pastor, deixa ela cantar aí. Deixa ela cantar aí. Porque o amor do evangelista é muito grande. E é tão interessante nessa consagração que nós vamos fazer aqui hoje, que tem um evangelista e um pastor. A Alessandra vai e busca e o pastor cuida. Um busca e o outro cuida, um busca e o outro cuida. Mas se a igreja entender isso. Agora, não é o evangelista só que tem a obrigação de evangelizar, irmão. Aí isso é ir por todo mundo e pregar. E pregar o evangelho, você prega, todos pregam o evangelho. O evangelista ele tem facilidade, ele permeia mais fácil, ele entra nos lugares aí com facilidade e Deus dá estratégia, Deus dá ideia, o cara chega no meio da roda lá e fala e tal, e entra. Esse é o evangelista. Mas evangelizar é de todos a responsabilidade. Só que quem flui no ministério evangelístico, ele tem uma facilidade, ele ama pessoas que nem doido, conhece, conversa com todo mundo. Aí vem os profetas. Os profetas são um bando de louco que tem na igreja. O profeta não é aquele que põe a mão na sua cabeça e fica profetizando: é isso que Deus te... Não, isso aí não é profeta, irmão. Isso aí não é profeta, isso aí tem dom de profecia. E alguns estão fazendo bagunça com isso aí ainda. Nem é dom de profecia não, é bagunça. O profeta é aquele que trabalha à frente do tempo.
Profeta é aquele que trabalha recebendo do Senhor uma direção. Profeta é aquele que trabalha recebendo uma visão. E no corpo, ele direciona o corpo. Olha, o Senhor está nos movendo a orar por isso. O Senhor está nos movendo a fazer esse evangelismo. O Senhor está nos movendo a ir naquele lugar. O Senhor está nos movendo a fazer isto. O profeta, ele trabalha na frente. Aquele que profetiza, ele só tem o dom de profecia. E todo mundo pode ter o dom de profecia. E você não é profeta porque você tem o dom de profecia. E você também não é um profeta porque você tem sonhos e o Senhor revela para você algo. Não, isso aí é dom de profecia. Profeta, ele trabalha numa geração. Profeta é aquele que é chamado de doido. Profeta é aquele que vive o que a igreja vai viver. Ele vive antes. Quer um exemplo? Cadê os profetas? O profeta, quem que foi o profeta? Oséias, né? Que o Senhor falou, vai lá em casa com a prostituta, traz ela para cá, traz para sua casa, e ela vai te trair um monte de vezes, ela vai voltar pro bordel um monte de vezes, você vai lá buscar ela de novo, vai pagar por ela, ela vai deitar com todos os homens, vai pagar com ela, vai trazer de volta, vai viver com ela, para quando o povo de Israel falar para você que você está morando com a prostituta, aí você fala assim, ó, assim, povo de Israel, vocês estão fazendo com Deus, vocês estão se prostituindo com outros deuses. Então ele viveu antes. Lógico que você não vai viver nesse extremo, é profeta, ele tem que viver a palavra que vai ser pregada, querido. Aquilo que foi revelado para o profeta, ele tem que viver antes. Amém? Senão você vai ser apenas um vidente, não um profeta. Está cheio de vidente na igreja, irmão. E vidente, o Senhor deu dom, a palavra do Senhor fala que Ele deu dons aos homens. Então você não precisa ser filho de Deus para ter um dom. Você não precisa nem ser servo de Deus para ter um dom. Você pode ter o dom e estar usando da maneira errada. O problema do dom distribuído, para quem não conhece o poder do dom, ou não conhece o Criador, é o que destrói a igreja. Por isso que você vai em lugar, por quê? Porque ele tem o dom, mas não conhece o dono do dom. Está cheio de vidente aí. E a televisão gosta de ficar mostrando essas besteiras, né? É claro que ele tem a revelação, mas ele não tem o dom da revelação. Então, assim, o profeta, ele trabalha na frente. E o apóstolo é aquele que fundamenta. O apóstolo, o papel dele, ele recebe do céu, igual o profeta recebe, mas ele fundamenta, ele traz o fundamento para casa. O apóstolo, ele toca em todos os outros ministérios, ele cuida de todos os outros ministérios. Ele não é maior que os outros ministérios, ele toca, ele tem que estar junto. Ele tem que andar com os outros ministérios, ele tem que edificar a casa, ele tem que colocar fundamento, palavra. Olha o que o apóstolo Paulo fez para a igreja, fundamentou na palavra a igreja. Então, assim, imagine que você está andando na rua 7 de setembro, aí a loja pernambucana pega fogo. Aí está andando um apóstolo, está andando. O apóstolo não vai estar andando, porque já ter passado para ali antes do fogo. O apóstolo, ele já passou antes avisando, né? O apóstolo já fundamentou, mas está andando lá o mestre, o pastor, o evangelista, o profeta e o apóstolo. O mestre chega lá e fala assim: rapaz, o fogo aconteceu porque teve uma sobrecarga elétrica na rede elétrica, porque o ar-condicionado que eles colocaram na loja, porque o ar-condicionado da Pernambucana é o ar-condicionado, irmão. No calor, quando você passa lá na frente do calçadão, dá vontade de ficar lá, porque o ar-condicionado estava puxando muita energia. E a bitola da fiação era uma bitola menor. O disjuntor que estava lá era um disjuntor, não estou falando que nem engenheiro, né, irmão? O disjuntor que estava lá era maior. Aí teve aquecimento no frio, o disjuntor não desarmou, pegou fogo no fio, pegou fogo nas coisas, e as pessoas estão morrendo, irmão, no fogo. O mestre está lá. O mestre não está nem aí com as pessoas. O mestre está fundamentando. No reino é a mesma coisa. Se você for querer ser cuidado por mestre, cuidado, o mestre não vai cuidar de você, querido. O mestre está pouco preocupado com você, porque o chamado dele é fundamentar a casa na palavra. O mestre começa a olhar o apóstolo pregar as loucuras, ele já começa lá a escrever, para buscar na palavra e fundamentar a casa na palavra depois. É o mestre. E aí ele vem, ele explica nos mínimos detalhes, e você entende por que aconteceu o acidente.
Rapaz, se você já vê o pastor já vai lá e já está correndo atrás das pessoas, está lá dentro do fogo, pegando as pessoas, colocando para fora, abanando, cuidando. O evangelista então já pulou, está lá no segundo andar, pegando as pessoas mais longe que está lá e trazendo para fora, e o pastor cuidando. Meu Deus, misericórdia, vamos cuidar, vamos levar para o hospital. Esse é o apóstolo. O evangelista está catando e o pastor levando para o hospital, cuidando no hospital. Esse é o papel de você entender. Então o pastor é o cuidado, o evangelista é aquele que busca. E o profeta? O profeta, ele vai falar assim: assim diz o Senhor, esse fogo que pegou aqui na Pernambucanas hoje é uma palavra profética, porque o Senhor vai renovar a terra com fogo. Ele não quer nem saber, ele está olhando o templo. O profeta está olhando. Então o Senhor vai renovar São José dos Campos. O Senhor está querendo falar com São José dos Campos que através do refrigério virá fogo. Que ele pega o ar-condicionado, que é o refrigério, com fogo. Eu falei, através do refrigério vai vir fogo. Primeiro refrigério e depois queima. Então São José dos Campos precisa voltar para a palavra, precisa voltar para Cristo, que é o refrigério. Esse é o profeta, visão dele. E o apóstolo não está lá. O apóstolo está lá no quarto, está lá longe orando. Senhor, onde foi que nós falhamos? Onde foi que nós precisamos voltar atrás? Senhor, nós nos arrependemos pelo pecado daquelas pessoas. Nós nos arrependemos pelo pecado de São José dos Campos. Senhor, levanta filhos maduros que vão transformar São José. Levanta, Senhor, pastores. Senhor, levanta mestres. Oh, Senhor, levanta evangelistas e levanta profetas para cuidar dessa geração. Você não vai ver o profeta, o apóstolo lá. Então assim, querido, então você tem que entender quando você está numa igreja apostólica. Se você precisa de um carinho, você procura um pastor. Se você precisa de um fundamento, você procura o apóstolo. Se você precisa de aprender, você procura o mestre. E sabe por que o Brasil está todo perdido? Porque não tem mestre, irmão. Nós abandonamos os mestres. E geralmente os mestres, eles são tidos como estranhos na igreja. São tidos como insensíveis. São tidos como os distantes, os frios. Mas nós vamos mudar isso, querido. Os mestres nossos serão cheios de fogo. Porque nós não vamos estar voltados mais para a teologia com a mente de Adão. Nós vamos estar agora pela poder. Não consiste mais em palavras, mas em poder. E os evangelistas? Cadê os evangelistas da igreja? Os evangelistas da igreja estão fazendo campanha. Vem pra cá. Porque o evangelista ama as pessoas, então ele quer fazer campanha. Vamos ser curados. Só que eles se embebedaram das campanhas e esqueceram de fazer o papel de buscar as pessoas. O evangelista é milagre, irmão. Vamos lá, Jesus vai te curar. Ele arrasta a hora, as pessoas são curadas. Mas os evangelistas se embebedaram disso. E os pastores? Os pastores viraram maus pastores e esqueceram de cuidar das ovelhas. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão arrancando toda a lã das ovelhas. Estão arrancando todas as lãs das ovelhas e deixando as ovelhas sem lã nenhuma e vendendo a lã e ficando com sustento. Hoje o pastor, quando ele olha para uma ovelha, ele olha para a lã e ele vê cifrão. É a igreja de hoje, irmão. Nós estamos falando, eu sei do que eu estou falando. Já vivi num lugar desse. Não estou falando mentira. Mas segundo os 5 ministérios, o pastor vai olhar. Não, vamos tirar o carrapicho. Está no verão, vamos tirar a lã da ovelha, porque está no verão. Ela vai sofrer muito com o calor, vamos tirar a lã. Tem a hora certa para tirar a lã, para você não ferir a pele da ovelha, para você não gerar feridas nela, para que ela tenha vida, para que ela tenha crescimento, para que ela não emagreça. Tem todo o tempo certo. Sabe o que o pastor faz? A ovelha, quando ela está cheia de mosca na orelha, o pastor vai lá e mete óleo na orelha da mosca. Sabe, porque se tiver muita mosca, e mosca se representa os filhos de Belial, irmão, aqueles que ficam fazendo confusão, fofoca, contendo, sabe? Aí a ovelha, quando está ouvindo demais isso aí, ela fica banando demais a cabeça, e por ela abanar demais, ela emagrece. Então o pastor vai lá e joga óleo na orelha das ovelhas. E por quê? Porque com o óleo as moscas vão embora. Então o pastor tem sempre uma botija de óleo na mão, sempre uma botija de óleo para curar, para sofrer.
Eu aposto, irmão, sempre uma marreta. Aposto sempre uma marreta. O pastor sempre com uma botija de óleo na mão. Então se você precisa, a igreja precisa, querido, dos 5. Ela não anda sem os 5. E a igreja brasileira está capenga, porque ela não tem os 5. Mas quando ela tiver os 5, ela vai crescer. Você está entendendo a palavra que eu estou liberando para você hoje? Para de ficar desejando pessoas. A gente deseja muito ter pessoas na igreja. Vamos encher, vamos encher, vamos encher. Vamos desejar se manifestar como filhos de Deus e fluir nos 5 ministérios. Porque quando tiver os 5 ministérios, aí vem pessoas. Porque a palavra fala, depois que os 5 ministérios estiverem trabalhando, a igreja cresce. Amém? E nós vamos fazer essa consagração aqui agora do apóstolo Paulo. Ó, pastor Paulo. Pastor Paulo. Irmã Alessandra como evangelista. Amém? Não poderia ter um dia melhor, irmão, para nós consagrarmos, encerrando hoje a nossa semana de celebração. Nós vamos derramar o óleo sobre